de Crônicas, capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. A história aqui, ela apresenta alguns aspectos diferentes lá do livro de Samuel, mas a verdade é que o centro é o mesmo. Na verdade, Davi, como habitava numa casa boa, casa de cedros, ele fez uma comparação entre a habitação dele e a habitação da arca de Deus, e constatou que a arca estava depositada em um local inferior. Quando ele fala cortinas, ele quer dizer uma tenda. Então ele tem o desejo de edificar um templo, porque os ídolos de outras nações possuíam templos. Esse era o desejo de Davi. E ele, apresentando isso a Natã, Natã chegou para ele e falou: Olha, o rei, faz aí o que tiver no teu coração, porque Deus é contigo. A falha do rei, primeiro, em projetar algo que Deus não mandou, e a falha do profeta em confirmar sem ter o aval de Deus. Veja no 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu nunca habitei em um local fixo, sempre andei de lugar em lugar, quer dizer, arma, desarma, arma, desarmas. E ele já colocou bem claramente para Natã: Natã, ele não vai edificar casa nenhuma, porque eu não dei tal ordem. E aí o Davi, ele vai ter essa resposta vinda de Deus. Veja no 6. Por todas as partes por onde andei, com todo o Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, que o período anterior a Davi foi o período dos juízes, 300 anos de anarquia, e Deus não falou nada em tempo. A quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros, quer dizer, um templo? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, é o original Yahvé Shabaoth: Eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo de Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Ele se refere ao período em que Israel sofreu na mão do Egito, e Deus criou um local apropriado, propício, para que Israel habitasse. Então ele está dizendo assim: olha, eu vou cuidar do meu povo, Davi. Eu sei onde eu coloco e aonde eu tiro. Veja no 10. Desde os dias em que ordenei juízo sobre meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, ponto e vírgula. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. O negócio todo está rolando da seguinte forma: Davi projetou a construção de um templo. Só que Deus deixa bem claro aqui que ele nunca faz absolutamente nada sem ele próprio depositar o desejo dentro da pessoa. E aí entra aquela questão: a iniciativa de construir um templo não partiu de Deus, e sim do coração de Davi. E Deus, em momento algum na Bíblia, tanto para trás quanto para frente, ele se permite ser ordenado por ninguém, até na melhor das intenções, como é o caso aqui de Davi. Deus, ele não aceita que ninguém dite regras para ele. Ele sempre espera que os seus esperem com fé dentro daquilo que ele irá determinar. Por isso que ele está falando assim: eu que fiz de você um cara grande. Você estava atrás do curral da ovelha, cuidando lá dos bichos, você era pobre, e eu te coloquei aí. Agora você quer fazer algo para mim? Não. Quando você tiver que fazer algo para mim, eu te direi que você deve fazer. Aí aqui no versículo de número 11 fala assim, ó:
Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. O projeto de Deus, qual era? Que Salomão, que seria o sucessor de Davi, este edificaria a casa para ele. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Por que para sempre? Porque viria dentro da linhagem davídica e justamente estaria desembocando em Jesus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que me foi antes de ti, no caso Saul. Mas o confirmarei na minha casa, no templo, e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Por quê? Aqui ele está afirmando a fixação de duas casas. A casa dele, que é o templo, que o Salomão vai construir. E a casa de Davi, que também vai durar para sempre através de Jesus, porque tanto o templo quanto a casa genealógica, o cetro de Davi, estariam repousando sobre Jesus no futuro. 15. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vejamos aqui, lá no livro de Samuel, nós quando estudamos isso aqui, nós verificamos que se tratava particularmente da aliança davídica. É a grande centralização no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Já no livro de Crônicas, esse que nós estamos lendo, toma outras proporções. Você veja que a ênfase maior não é a aliança davídica, porque a aliança davídica teve uma ênfase maior, como eu falei lá no livro de Samuel. A maior ênfase aqui é a questão do homem segundo o coração de Deus, que achando que estava com a melhor das intenções, realmente estava, a melhor das intenções suas não eram as melhores intenções de Deus. Então o plano de Deus era outro. O que isso aqui ensina objetivamente? Que nem mesmo o homem segundo o coração de Deus, acompanhado de um profeta de Deus, tem poder para determinar as coisas que Deus vai fazer. Deus é que transmite aquilo que ele quer. Logo após, ou a posteriori, a oração de Davi vem como fechamento dessa determinação divina. 16 diz: Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Aí ele reconhece a sua pequenez. E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, quer dizer, a questão da genealogia futura. E proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Tipo, eu não merecia e tu fizeste. Porém, tu bem conheces o teu servo, ou seja, conheces o coração dele. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, porque Israel era o povo eleito, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Quer dizer, ele está reconhecendo que Deus criou todo o sistema, escolheu Israel para ele, escolheu um rei para Israel, padronizou tudo, em que ele tem controle sobre todas essas situações. Olha no 23. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. E é aquela questão que nós já abordamos em Samuel. Quando fala casa, nós temos que pegar bem esse sentido, porque começa falando casa, a habitação de Davi, o seu lar, fala casa, genealogia de Davi, e fala casa, templo. Então, quando fala casa para lá, casa para cá, você vai ter que entender de qual tipo de casa que
que ele está falando, mas a princípio está falando de vários tipos de casa. 24. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus, meu Deus, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença, porque Davi está orando como consequência daquilo que Deus falou para com ele. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido de abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, quer dizer, para sempre. Porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. É aquela questão da linhagem davídica que vai desembocar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, você percebeu também a sequência de falas de Davi, ele sempre coloca a palavra servo, no sentido de quê? De que ele estava pronto a realizar a vontade do Senhor. Então, este capítulo 17, que ele é paralelo ao capítulo 7 do segundo livro de Samuel, esse daqui já apresenta um lado mais voltado para Deus, enquanto que lá no capítulo 7 está voltado mais para Davi. Basta você comparar os dois textos para verificar essa diferença. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17.